Oi galerinha, vamos falar de low carb. Uma confusão muito grande é quanto afinal eu consumo de carboidratos se eu estou fazendo aí um protocolo de low carb. Meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista esportiva e funcional. E para você então parar de confundir e às vezes parar também de não ter resultado com a low carb, eu trouxe esse vídeo para esclarecer para vocês alguns pontos que você tem que considerar caso você queira aderir a esse protocolo aí, que serve como estratégia, uma das melhores estratégias, eu diria, de queima de gordura, emagrecimento, saúde, bem-estar e longevidade, ok? Então vamos lá. Low carb, quando você considera uma alimentação, e um nutricionista, quando ele vai calcular um cardápio de um paciente, ele distribui nas calorias total de um dia alimentar 3 macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas e gorduras. Então, na estratégia de low carb, o macronutriente que você vai controlar são os carboidratos, ok? Quando você então diminui carboidratos, você aumenta as gorduras e proteínas continuam igual. Só que uma grande confusão que as pessoas fazem é quanto elas devem consumir de carboidratos por dia. E eu vou depois mostrar para vocês exemplos práticos de alguns alimentos que contêm carboidratos e a quantidade de carboidratos que tem nesses alimentos, tá? Então, se você vai aderir a um protocolo de low carb, você não vai se preocupar com calorias, você vai sim se preocupar com a quantidade de carboidratos que você vai consumir no dia. Uma ingestão considerada moderada em carboidratos, alguns autores falam em torno de 130 a 225 gramas de carboidratos por dia. Outros autores falam em 100 a 150 gramas. Então, lembrando, se você quer emagrecimento e queima de gordura, eu ficaria então com essa segunda opção, tá? E eu já vou explicar para você quanto que é que tem de carboidratos em alguns alimentos para você ficar mais claro, entender sobre a low carb. Uma ingestão então baixa de carboidratos seria até 130 gramas de carboidratos por dia. E uma ingestão muito baixa seria algo em torno de 30 a 50 gramas de carboidratos por dia. Se você já ouviu falar na dieta low carb cetogênica, ela se encaixaria então nessa terceira opção, tá ok? Então lembrando, quando você diminui carboidratos, você vai aumentar, eu até coloquei aqui embaixo para não esquecer de falar para vocês, gorduras, porque você vai mudar então as fontes de energias. Uma vez que você diminui carboidratos para você não passar mal, para você conseguir seguir a low carb por muito tempo, para você ter energia para suas atividades do dia a dia, trabalhar, treinar, se sentir bem, ter saciedade, você tem que aumentar gorduras. Então gorduras chega muitas vezes a 75% das calorias totais do seu dia. Mas vamos lá então, Viviane, para eu poder entender quanto que tem de carboidratos nos alimentos. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui, tá? Então vamos começar por algumas frutas. Eu comecei por frutas porque algumas pessoas aí que falam que fazem low carb, elas começam a fazer receitinhas low carb, pão low carb, elas cortam aí massas, diminuem realmente carboidratos, mas elas continuam comendo muitas frutas, né? Elas comem frutas e querem resultado e muitas vezes não estão tendo porque as frutas são fontes de carboidratos, né? Quanto mais doce a fruta, mais carboidratos elas têm. Eu trouxe aqui 3 exemplos de frutas que você tem aí baixa quantidade de carboidratos. Então, por exemplo, uma ameixa vermelha, você tem 4,8 gramas de carboidratos. Uma fatia média de melão, você tem 4,5. E um pêssego, você tem 6,51 gramas. Eu não estou mostrando aqui, mas frutas como, por exemplo, uma banana, uma maçã, uma pera, ele já contém mais carboidratos. Então, você vai ter em torno aí de 20 gramas de carboidratos nessas frutas que eu acabei de falar. As frutas vermelhas, frutas silvestres, como, por exemplo, o mirtilo, framboesa, o que mais? A pitanga, essas frutinhas assim, elas contêm menos teor de carboidratos, então são frutas que você pode consumir em maior quantidade numa estratégia low carb. Então vocês lembram aqui, ó, que eu falei para vocês? Se vocês querem então acelerar aí queima de gordura e emagrecimento, eu sugiro
não é tão difícil de fazer, é você manter nesse nível aqui, ingestão baixa de carboidratos, que é até 130 gramas por dia, porque esse aqui já é um protocolo mais restritivo, você não tem tanta flexibilidade quando você está numa ingestão muito baixa, de 30 a 50 gramas por dia. Mas eu diria que para a maioria das pessoas, essa faixa aqui, ó, tá ficando bem rabiscado, bem bagunçado aqui, mas eu espero que você esteja entendendo. Essa ingestão aqui é o que eu mais recomendo, é o que eu mais uso aqui em consultório, inclusive com os meus pacientes. Vamos lá. Em um dia, se você pode consumir até 130 gramas de carboidratos, ó, você vai poder comer frutas na sua alimentação. Trouxe mais alguns exemplos aqui, ó. Então, por exemplo, 100 gramas de batata doce. Batata doce é uma coisa que entra muito nas dietas aí de emagrecimento, de saúde, pessoal que treina. E se você fosse pesar, então, 100 gramas da batata doce cozida, então em 100 gramas da batata doce cozida, você teria aí 26,8 gramas de carboidratos. Então, você ainda, se tivesse lá no protocolo de 130 gramas, você pode comer batata doce aí na sua alimentação, se você estiver fazendo low carb. Um pão francês, ele tem 30 gramas de carboidrato. Então, lembrando que um pão francês, ele tem em torno de 50 gramas e dessas 50 gramas, 30 gramas são carboidratos. Se você for tomar um copo de suco verde, em um copo de suco verde, você tem opa, tá feio esse 9, mas são 9 gramas de carboidratos. Se você for consumir aí um prato de salada e bem variada, eu tô falando assim, salada que não tem tanto amido, tá? Então, alface, pepino, tomate, pode ter um pouquinho de cenoura ralada. Então, em um prato de salada, você tem em torno de 8,4 gramas de carboidratos. Em 4 colheres de sopa de abacate, que é uma fruta que não é tão doce e ela tem bastante gordura boa, que fica bem legal para você usar numa low carb, que lembra que eu falei que você aumenta a gordura? Então o abacate é uma fruta bem legal para você usar. É lógico que não é o abacate adoçado, né, gente? Você tem 10,8 gramas de carboidrato. Tá ficando difícil de eu escrever aqui porque tá baixando. E em 2 colheres de sopa de oleaginosa, seriam as castanhas, você tem 1,3 gramas de carboidratos. Então entendam que se você for fazer uma dieta aí low carb, o que você tem que considerar é a contagem de carboidratos da alimentação, que em um dia não deveria passar 130 gramas se o teu objetivo é emagrecimento e queima de gordura. Então aqui para você comparar, olha, quanto mais farinhas você tem, né, mais carboidratos você tem, maior é essa quantidade em gramas, então você consegue chegar fácil em 130 gramas de carboidratos por dia se você for uma pessoa que come muita massa, né? Então também não é porque batata doce, mandioca, eles são mais saudáveis do que você comer massas que você pode abusar também. Então pode ver que você também vai ter bastante carboidrato se você abusar. O que você vai priorizar então na low carb? Vai priorizar saladas, frutas com baixo carboidrato. Você pode continuar aderindo aí a hábitos mais saudáveis, consumindo, por exemplo, suco verde, e invista também em castanhas, gorduras naturais e proteínas, que eu nem coloquei aqui, mas que vale lembrar que é importante também. É isso, galerinha! Espero que depois desse vídeo fique mais claro para vocês o que é uma dieta low carb, qual que é a quantidade de carboidratos que você pode consumir em um dia low carb, e se você tem ainda dúvidas, quer saber sobre algum alimento específico, coloca para mim aqui nos comentários, eu vou procurar responder todo mundo. Enquanto isso, badala lá o sininho para você receber notificações todas as vezes que a Nutri subir um vídeo novo aqui para o nosso canal. Eu quero te ver aqui de novo comigo no nosso próximo vídeo. Curte aí esse vídeo e eu te vejo lá. Um beijo carinhoso, fica com Deus e até lá!